Queridos filhos e filhas da igreja, existe uma tentação muito comum na nossa vida espiritual. Ainda essa semana um jovem na casa dos 20 anos, interessante, né? Ele perguntou assim para mim: ô padre, eu não sei, ultimamente eu estou pensando assim em parar de servir. Eu falei, por quê? Porque eu tenho os meus pecados e parece que às vezes são sempre os mesmos. Então eu me sinto indigno de servir. Eu falei, então venha agora que você vem mesmo. Agora que eu quero que você venha mesmo. A tentação em nossa vida espiritual é acreditar que Deus chama os melhores. Que Deus escolhe os mais santos, os mais preparados, virtuosos ou os mais inteligentes. Talvez alguns de vocês, os mais velhos de igreja, vão lembrar. Alguém aqui conheceu o nosso bispo, Dom José Lamberti? Levanta a mão. Até que tem bastante desse lado, cadê? Até que tem. Nós somos da velha guarda, né? Ele me crismou e me deu aula de grego na faculdade. Dom José Lamberti era um homem, como os nossos bispos, muito bem preparados, né? E ele dizia assim, Deus me chamou quando era criança. Naquela época a pessoa estava no seminário, com 7, 8, 9 anos de idade, só saía velho, né? E ele falou assim, Deus me escolheu. Se Deus não tivesse me chamado, eu estava por aí pichando o muro e botando fogo em lixeira. Olha que interessante, né? Um arcebispo. Deus me chamou porque sabia que era o jeito que ele tinha de me salvar. Às vezes olhamos para nós mesmos com sinceridade e enxergamos apenas nossas limitações, nossos pecados, fraquezas e as feridas que nós colecionamos desde a nossa infância. E olhando para essas fraquezas, para essas feridas, para esses defeitos, nós dizemos, eu não sou digno, não sou capaz. Deus certamente poderia encontrar alguém muito melhor do que eu, e é verdade. Mas a liturgia desse domingo nos mostra exatamente o contrário. Na primeira leitura, Deus recorda ao povo de Israel a libertação deles do Egito e utiliza uma imagem bonita, zoomórfica. O que é uma imagem zoomórfica? Que recorre aos animais para falar de Deus. Já vamos aprender isso daqui, né? Zoo em grego é animal, por isso que zoológico chama zoológico, né? Então veja que interessante, quando na Bíblia Deus é comparado a uma espécie de um animal, ou seja, usa-se um animal para falar de uma qualidade, de um atributo de Deus, nós chamamos isso de zoomorfismo. Deus é espírito, não é? Não tem corpo. Quando a gente fala assim, que os rins de Deus se comovem, né? Nós estamos usando expressões humanas para falar de Deus, aí é outro nome, antropomorfismo. Percebeu a diferença? Hoje na primeira leitura nós temos um zoomorfismo. Põe na tela. Olha lá. Olha só, e é Deus que está falando. Deus está usando a imagem da águia para falar de como Ele é. Então vamos ver, vamos juntos, vamos lá. Vocês. Vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Pode deixar aí, ó. Que imagem extraordinária. Deus não diz apenas que tirou o povo do Egito ou que libertou aquele povo da escravidão, mas ele fala assim, no final, está em amarelo. E vos trouxe a mim. O Egito aqui, está vendo que está escrito egípcios? O Egito aqui não significa só o país, o lugar geográfico, nem a seleção do Egito. O Egito aqui significa a escravidão, a opressão, o sofrimento e a incapacidade humana, porque o povo de Deus estava escravo lá, carregando pedras e cozinhando tijolos de barro, lembra? No livro de Êxodo, Deus vai libertar o povo das mãos do faraó. Então o Egito aqui, repito, é escravidão, opressão, sofrimento e sobretudo a incapacidade humana. E Deus recorda aquele povo que eles não saíram dali por suas próprias forças. Não foi a inteligência, nem o poder militar daquele povo, nem a santidade daquele povo que os salvou, porque eles nem conheciam a Deus. Foi Deus quem os carregou. Hoje, quando o padre chegou aqui, quem presta atenção na missa, na hora que ele falou, oremos, ele rezou por vocês. E o padre disse num dado momento, ó Senhor, apesar da nossa fraqueza,
da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, orienta o nosso querer, o nosso agir, para que nós possamos fazer a vossa vontade. Foi Deus quem carregou o povo. A imagem da águia expressa aqui isso. Na Bíblia, a águia, zoomorfismo, é símbolo de força, é símbolo de proteção e é símbolo de cuidado. Caso você não tenha feito associação, a águia é uma mãe exemplar para cuidar da sua ninhada, isto é, dos seus filhotes. Assim é Deus. Ele está usando a imagem da águia para falar de como ele trata a gente. Deus se apresenta como aquele que toma o seu povo nas asas ou nos braços e traz esse povo para junto de si. Então veja esse detalhe. Deus não diz que os carregou porque eram o maior povo, o povo mais forte da terra. Pelo contrário, era um povinho pequeno de ação. Não tinha nem nome. Israel nessa época não tinha nem nome. Todo mundo tinha nome, pátria, nação e rei. Israel não tinha nada. Não era porque era o povo mais santo, pelo contrário. Deus vai falar na Bíblia que Israel era pequeno, fraco e insignificante aos olhos dos outros. Então nós aprendemos aqui que a lógica de Deus não é a meritocracia. O que é meritocracia? A gente costuma tratar bem uma pessoa, porque a gente diz que essa pessoa merece. Deus não é assim. Quando alguém ganha um prêmio na televisão, a turma fala assim: ela merece, ela merece. Quer dizer, tem gente que merece, tem gente que não merece, né? Deus lá no céu, os anjos não ficam assim, ele merece. Não tem. Lá não tem isso. Na verdade, a gente não merece nada. Por isso que no ato de contrição original, nós falamos assim: Senhor, obrigado porque merecia o inferno, mas me deste o paraíso. Está na oração da igreja. Não merece nada. Aliás, o que a gente merece? Ser condenado, porque somos pecadores, mas Deus não é assim. Então o amor de Deus não é uma recompensa pelo nosso bom comportamento, é justamente o contrário. É o amor de Deus que nos transforma e nos torna capazes para viver uma vida nova. Enquanto eu estava meditando essa homilia, teve crisma ontem com o bispo, né? Depois a gente assistiu junto também o segundo tempo do jogo, foi uma experiência gostosa. A convivência, que o jogo só por Deus, né? Mas enfim... E aí eu cheguei em casa um pouco tarde, né? Aí eu fui rezar e preparar essa homilia para vocês. Terminei acho que em torno de meia-noite alguma coisa, né? Bem, e aí eu meditando essa homilia para vocês, eu me lembrei de um episódio interessante que aconteceu em 1912. Eu até pedi para a inteligência artificial fazer a imagem. Põe para a gente aí, tem aí? Isso. Em 1912, o lendário maestro Arturo Toscanini, por isso essa imagem, ensaiava uma sinfonia complexa, quando percebeu que um dos músicos do fundo da orquestra estava tocando, mas com uma timidez extrema. Toscanini interrompeu o ensaio, aproximou-se daquele jovem e descobriu o motivo. Ele não era assim. O jovem violoncelista possuía um instrumento que estava profundamente rachado. Por isso vocês estão vendo ele de cabeça baixa, ó. Olha o violoncelo dele, tem uma rachadura. A madeira havia sido remendada às pressas, e ele tinha vergonha do som rachado, sabe aquele som de tacora rachada que ele produzia. Então, com os olhos baixos, indagado pelo maestro, ele falou: maestro, meu instrumento está quebrado, o som não é perfeito. E Toscanini olhou para ele e respondeu: eu não escolhi o seu violoncelo, eu escolhi você. Toca com a alma, e a sua rachadura dela sairá para a nossa sinfonia o timbre que eu preciso. E foi um espetáculo aquela apresentação. Isso aconteceu em 1912 com Arturo Toscanini, ou com o nosso Toscanini. Muitas vezes olhamos para a nossa vida exatamente como aquele jovem olhou para o seu instrumento. Vemos apenas rachaduras, vemos nossos pecados, os fracassos, nossas feridas. Em outras palavras, vemos sempre aquilo que está faltando. Vemos sempre o copo meio vazio, nunca meio cheio. Mas Deus olha para nós de outra maneira. Enquanto nós olhamos para o instrumento, Deus olha para o músico. Nós olhamos para nossas limitações, Deus olha para aquilo que a sua graça ainda pode realizar em nós. E é por isso que o evangelho de hoje é tão consolador. Por quê?
Jesus chama os 12 apóstolos. E quando observamos atentamente aquela lista, percebemos algo curioso, porque ali não há gênios, ali não há super-heróis da fé. Pedro, o impulsivo. Tomé, desconfiado. Mateus, cobrador de impostos. Simão, zelota, andava com a peixeira. Judas, nem preciso dizer. Nenhum deles era perfeito, nenhum deles estava pronto. Nenhum deles possuía um currículo suficiente para a missão que iria receber. Mesmo assim, Jesus o chamou, porque aquilo que o nosso povo diz é verdade. Deus não escolhe os capacitados, mas o Senhor não procura instrumentos impecáveis, procura corações disponíveis. Não procura santos prontos, procura pecadores que estejam dispostos a caminhar e a melhorar com o auxílio da sua graça. Me lembrei também de São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval, esse grande santo da Igreja Católica, tinha um ensinamento que é um primor. Depois a gente tem que pôr na internet para quem não vem na missa. Põe lá para nós o ensinamento de São Bernardo de Claraval. É muito bonito. Olha que bonito. Não, vai para frente. Cadê? Isso, olha que coisa mais linda isso aqui. Vamos junto. Ó. Um santo não é alguém que nunca cai, mas alguém que cai cada vez menos e se levanta cada vez mais rápido. Pode deixar aí. Atendendo muitas pessoas, às vezes a gente percebe em alguns indivíduos alguns pecados que estão sempre ali. Depois de atender pessoas por 18 anos, eu entendi uma coisa que não aprendi no livro, nem na faculdade, né? E qual é? Quando eu percebo que a pessoa tem aquela fraqueza, aquele vício, eu não sou Alice no País das Maravilhas de falar assim para ela, então agora está perdoado, nunca mais. Não. Eu falo assim, olha, de quanto em quanto tempo você cai nesse vício? A pessoa me responde, padre, tá difícil, eu tento, mas uma vez por semana. Aí eu falo assim, vamos tentar 15 dias? 15 dias acho que eu consigo. Depois de 15 dias a pessoa volta, envergonhada. Não tem problema. Vamos tentar agora por 30. Sabe? E eu percebo mudança nas pessoas. Primeiro a misericórdia, mas não a falsa misericórdia que te deixa na lama, que vai te melhorando. Então, é isso que São Bernardo de Claraval está falando. Então, tem alguns vícios que você tem e que eu tenho também. Que a gente vira e mexe, vira, está caindo naquilo e, vamos ser sinceros, dá vontade de desanimar. Então, o que a gente faz? Com a graça de Deus, vamos esparçando o tempo que a gente cai naquilo. Quem sabe um dia, quando a gente morrer, a gente está livre, está liberto. Mas sabe, é um dia de cada vez. Então, olha que primor, né? Um santo não é alguém que nunca cai, mas alguém que cai, sim, cada vez menos. E se levanta cada vez mais rápido. Porque eu percebo em vocês que quando vocês sempre caem naquele mesmo pecado, vocês vão fugindo da confissão. Não adianta mesmo, há 15 dias eu estou caindo de novo. Não, vai levantando cada vez mais rápido. É isso que Deus espera de nós. Não a perfeição, mas a perseverança. Não a impecabilidade, mas a fidelidade. Não uma vida sem quedas, mas um coração que se levanta e continua caminhando. E aí que nós entendemos a grande frase do evangelho de hoje, né? Põe pra gente lá que Jesus falou, que bonito, né? Vamos falar junto? De graça recebestes, de graça deveis dar. Por isso que você deve saber disso, né? Na Igreja Católica, que tem 2000 anos, se acontecer de algum membro dela vender água benta, o objeto bento, ele está excomungado. Não pode. Às vezes alguns até com boa intenção, né? Aí, pai, tem a lojinha lá do santuário, a lojinha da São José, por que o senhor já não deixa tudo bento? Não posso. Porque a graça de Deus não está à venda. Jesus pagou com sangue. Então não se vende óleo bento, não se vende água benta, não se vende. A graça de Deus não pode ser vendida. Isso tem um pecado tão grave que tem um nome, né? Chama simonia. Você sabe por que chama simonia? Porque em Atos dos Apóstolos, Simão tentou comprar o poder de Pedro, ofereceu dinheiro para ele e caiu morto nos pés de São Pedro. Está lá na Bíblia, Atos dos Apóstolos, tá? Coisa séria.
Então, queridos filhos e filhas, isso é muito importante. Recebemos gratuitamente a eleição, recebemos gratuitamente o amor de Deus, recebemos gratuitamente a sua misericórdia, a nossa vocação, e recebemos de graça a nossa salvação. É verdade que custou um preço altíssimo, né? Que é o sangue do Redentor, mas para nós é de graça. Por isso não podemos transformar a fé em um clube dos perfeitos. A igreja não é uma exposição de troféus. A igreja é um hospital para pecadores. É uma comunidade de homens e mulheres que foram carregados pelas asas de Deus e que estão constantemente aprendendo a voar com Ele nas asas do Senhor. Quem foi carregado por Deus, aprende a carregar os outros. Quem foi perdoado por Deus, aprende a perdoar os outros. Quem foi amado sem merecer, aprende a amar o outro ainda que ele não mereça. Quem foi escolhido apesar das próprias rachaduras, aprende a acolher as rachaduras e as feridas dos irmãos. Hoje, nesse domingo, talvez a gente tenha tido a tentação de olhar só para nossas fraquezas, só para os nossos pecados, só para as nossas limitações e achar que a gente não serve para a missão que Deus nos confia. Mas não é verdade. As rachaduras não são grandes demais para o poder desse Deus. A palavra do Senhor, portanto, nos recorda: Deus não acolhe pessoas porque são perfeitas, mas porque as ama. Foi assim com Israel, foi assim com os apóstolos, foi assim conosco e vai continuar sendo até o mundo acabar. Agora eu fiz um pequeno currículo dos chamados da Bíblia para te provar que eu tenho razão. Põe na tela. Currículo, olha lá. Deus usa imperfeitos. E nós vamos ler o currículo assim. Eu falo o nome e você fala o defeito. Olha lá. Jacó, vocês. Era trapaceiro. Pedro. Era genioso. Davi. Foi infiel. Noé. Se embriagou. Jonas. Desobedeceu a Deus. Paulo. Era um assassino. Gideão. Estava inseguro. Marta. Estava angustiada. Tomé. Era incrédulo. Sara. Era impaciente. Elias. Estava deprimido. Moisés. Era gago. Zaqueu. Era pequeno. Padre Vaguinho também. Abraão. Era velho. Ô Lázaro. Estava morto. Deus não escolhe ninguém pelas qualidades, porque é Ele quem qualifica. Você não é perfeito, porém Deus pode capacitá-lo para um chamado extraordinário. Agora vou terminar. Conta uma lenda indiana que um homem transportava água todos os dias para sua aldeia, usando 2 grandes vasos que prendia nas extremidades de um pedaço de madeira e colocava atravessado nas costas. Um dos vasos era mais velho que o outro e tinha rachaduras. Cada vez que o homem percorria o caminho até a sua casa, metade da água se perdia. Durante 2 anos, o homem fez o mesmo percurso. O vaso mais jovem estava sempre muito orgulhoso do seu desempenho e tinha certeza que estava à altura da missão para a qual tinha sido escolhido, enquanto o outro vaso morria de vergonha por cumprir apenas a metade da sua tarefa, mesmo sabendo que aquelas rachaduras eram fruto de muito tempo de trabalho. Aquele vaso velho estava tão envergonhado que um dia, enquanto o homem se preparava para pegar água no poço, falou: não aguento mais, eu vou falar com o meu dono. Quero pedir desculpa, senhor, já que devido ao meu tempo de uso, o senhor só consegue entregar metade da minha carga e saciar metade da sede das pessoas que esperam na sua casa. Eu não sirvo mais para nada. O homem olhou para o vaso com ternura, sorrindo, ele disse: quando voltarmos, senhor vaso velho, por favor, eu quero que você olhe cuidadosamente o caminho. E assim fizeram. E o vaso notou que do lado dele cresciam muitas flores e plantas. E o dono disse: vê como a natureza é mais bonita do seu lado? Ele é mesmo. E o dono disse: sempre soube que você tinha rachaduras. Resolvi me aproveitar desse fato. Semeei hortaliças, flores e legumes, e você as tem regado sempre. Já recolhi muitas rosas para decorar a minha casa. Alimentei meus filhos com alface, couve e cebolas. Se você não tivesse rachaduras, como eu poderia ter feito isso?
Que bonito é saber que até os nossos defeitos Deus pode usar para fazer grandes bens. Deus não está à procura de águias. Procura filhos imperfeitos que se deixem carregar. Não procura violoncelos perfeitos, músicos que toquem com a alma. E continua repetindo a cada um de nós as mesmas palavras que falou hoje para o povo dele. Eu vos levei sobre asas de águia e vos trouxe até a mim. E mesmo com nossas rachaduras, Deus está falando, mesmo com as suas rachaduras, eu ainda posso operar o extraordinário. Graças a Deus. Assim seja. Amém. Amém.